Botafogo enfrenta a Portuguesa no primeiro confronto pela Taça Rio, né, pelas semifinais da Taça Rio. Eu vou falar sobre esse assunto e alguns outros também depois da vinheta. É sexta folgada hoje, galera. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim e eu agora estou começando um sexta folgada um pouco diferente. Hoje eu resolvi gravar, né, esse vídeo aqui para a gente bater um papinho. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer uma live por falta de pessoal. Essa galera da Rádio Botafogo tá danada, hein? Todo mundo no chinelinho aqui, só deixaram Társilo Delfim aqui para dar conta desse bate-papo aqui hoje. Então eu não vou tomar muito do tempo de vocês também, não, até porque o Botafogo joga amanhã contra a Portuguesa pela Taça Rio, e eu tenho certeza que você aí, alvinegro, alvinegra, que está me assistindo nesse momento, que está me vendo nesse momento, gostaria de tudo, menos que o Botafogo estivesse disputando a gloriosa Taça Rio, né, mais conhecido como torneio de consolação, que define, que vai, na verdade, irá definir o quinto colocado, né, do Campeonato Carioca, quinto colocado esse que acaba ficando com a vaga na Copa do Brasil, né, vaga direta para a Copa do Brasil. O Botafogo precisa dessa vaga para a gente não ter que ficar dependendo aí de colocações, né, de resultados de outros times, inclusive, no Campeonato Brasileiro, para que a gente se classifique, né, para a Copa do Brasil, já que a Copa do Brasil é hoje o torneio que mais paga, né, o torneio que mais remunera os clubes, e dinheiro pelas bandas, né, de General Severiano, pelas bandas lá do Engenho de Dentro, é coisa escassa, aparentemente, nos dias de hoje. Então, qualquer centavo conta e a gente não tem condições de poder abrir mão, né, de grana, né, que entra. E por falar nisso, né, já colocando aqui o primeiro assunto, mas antes de eu colocar o primeiro assunto, deixa eu só dar aqueles recados, né, que a gente costuma sempre dar aqui para você. Deixa seu like aí logo no começo do vídeo, isso já ajuda bastante a gente a fazer a divulgação do nosso conteúdo aqui, isso ajuda com que o YouTube, na verdade, reconheça que o conteúdo aqui é de qualidade, acaba fazendo uma distribuição melhor, aquelas coisas, né? Acaba fazendo aquela distribuição melhor para o público e por aí vai. Então, eu conto com a sua ajuda aí. A melhor maneira que você tem de ajudar a Rádio Botafogo é deixando o seu like e também se inscrevendo, se você ainda não for inscrito, aqui na Rádio Botafogo. E uma outra coisa importante também, se você tiver e quiser, né, ajudar um pouquinho mais a Rádio Botafogo, você também pode se tornar membro aqui, né, do canal, né? Tem aí as nossas faixas de membro, e você pode ser membro aqui da Rádio Botafogo até por menos de R$ 5 e aproveitar os vários benefícios que você tem, como descontos em lojas, conteúdo exclusivo, participar de grupo de WhatsApp, tudo aquilo que você já sabe que a gente oferece aqui na Rádio Botafogo, beleza? Mas vamos lá, eu estava falando sobre questões de grana, né, que é uma coisa escassa pelas bandas de General Severiano hoje em dia, né? O juiz, na semana passada, havia dado para o Botafogo 5 dias para que o Botafogo conseguisse apresentar um plano de pagamento para aqueles atrasados, né, do acordo trabalhista que estão lá dentro do RCE, e esse prazo vencia hoje, né, se eu não me engano. Então, até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, a gente não havia recebido ainda nenhuma novidade, não tinha nenhuma notícia, né, com relação ao Botafogo apresentando esse plano. A gente não sabe, inclusive, se o plano, né, que o Botafogo ficou de apresentar, se apresentou, se não apresentou, se é que apresentou, se ele foi homologado ou não. Então, assim que a gente ficar sabendo de qualquer notícia, a gente faz um vídeo, faz um shorts, né, e a gente vai acabar divulgando também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e aqui mesmo também pelo YouTube. Então, fica ligado aí que a gente vai atualizar vocês assim que a gente tiver alguma novidade com relação a esse assunto, tá? Mas falando de grana, o Botafogo jogou em Cariacica no meio dessa semana, na quarta-feira, se classificou com uma goleada de 7-1 sobre o Brasiliense. Eu, sinceramente, eu fico feliz, né, com o Botafogo vencendo seus jogos e principalmente vencendo de 7-1. Eu não sou daquela turma que vai ficar tentando arrumar pelo em ovo, né, para poder criticar e achar que está tudo um horror, que está tudo terrível e tal. Todo mundo sabe, né, que tem muitas coisas no Botafogo que precisam ser corrigidas dentro e fora de campo. Porém, os sinais que a gente viu dentro de campo, né, no jogo contra o Brasiliense foram, na minha opinião, de certa forma, se não animadores, né, mas traz um certo alívio, um certo clima de paz,
que é muito necessário para o Botafogo, principalmente nesse momento em que a gente vai aí para essa disputa de Taça Rio, né? E a única coisa que o Botafogo precisa fazer é fazer aquilo que fez contra o Brasiliense, é jogar minimamente, né, o suficiente que esteja mais ou menos de acordo com a qualidade técnica desse time, porque se fizer isso, que a gente fez contra o Brasiliense, a gente com certeza vai ter vitórias tranquilas contra a Portuguesa e também, eventualmente, vitórias tranquilas com quem quer que seja que faça a final contra o Botafogo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o jogo lá em Cariacica deu um prejuízo de R$175 mil ao Botafogo. Surpresos? Eu não estou nem um pouco surpreso, porque, primeiro, o jogo foi avisado, o jogo foi avisado para o público, né? Aparentemente ele já tinha sido, Cariacica já havia sido escolhido como a sede do jogo contra o Brasiliense anteriormente, só foi comunicado para o torcedor alvinegro 5 dias antes, né, da partida, o que em si já é um absurdo. Então, além disso, o Botafogo ainda coloca o ingresso num valor ridículo, exorbitante e, mais uma vez, quebra o contrato, principalmente com o sócio-torcedor, aquele que paga aquele plano mais caro, que tem direito ao ingresso, porque o valor do ingresso já está embutido no plano que ele paga, e o Botafogo simplesmente cobrou dobrado em cima dessas pessoas que pagam esse plano. Então você aí, meu amigo, minha amiga, que paga o plano mais caro do Botafogo, de sócio-torcedor, você foi lesado e você precisa correr atrás do seu prejuízo, e correr atrás do seu prejuízo contra o Botafogo tem que responder sobre isso. Mais uma do senhor Tairo Arruda, que é o responsável por isso. Não se engane, não pensem que o John Textor é a pessoa que definiu o valor do ingresso, onde o Botafogo ia jogar. Não, não. Isso tudo é decisão de quem está aqui fazendo gerenciamento do Botafogo, fazendo a gestão, ou deveria estar fazendo gestão do Botafogo no dia a dia aqui. Foi uma decisão estapafúrdia e o prejuízo, né, nesse momento que o Botafogo precisa de dinheiro, o prejuízo, né, era mais que óbvio, mais que estava na cara que ia acontecer, beleza? Bom, mas pelo menos nós classificamos, né, para a terceira fase da Copa do Brasil, ficamos no pote 1, né, do sorteio, e o Vasco, né, que a torcida do Vasco que vinha inflamada pelos últimos resultados, até inclusive na derrota contra o Flamengo no final de semana passado, ainda continuavam animados, né, dizendo aos quatro ventos aí que é a melhor SAF do Brasil, disparada, e por aí vai, acaba sendo eliminado pelo ABC, né, em casa, em São Januário, na disputa de pênaltis, e o senhor Pedro Raul saindo xingado, o jogador mais caro, a contratação mais cara do Vasco, né, acaba saindo de campo xingado, né, pela torcida e tal. Para vocês verem que não existe vida fácil, né? Por que eu estou dizendo isso? Não existe vida, não está existindo vida fácil para a maioria dos clubes brasileiros, principalmente daqueles da Série A, nesse começo de temporada, né? Muita gente, nós como alvinegros, a gente costuma olhar muito mais para o Botafogo, a gente costuma acompanhar muito mais o noticiário do Botafogo, a gente acaba não sabendo o que está acontecendo aí para fora, e você tem até o direito de dizer assim, mas eu não quero saber dos outros, né? O que me interessa é o Botafogo. Também está certo, não tem problema, é um argumento muito válido, mas o Botafogo vai jogar justamente contra essas equipes, né, que estão muito mal. Então, se a gente for pensar agora no Brasil, né, quais equipes que estão atravessando um momento tranquilo, né, se não tranquilo, um momento em que suas torcidas não estão com as suas artilharias voltadas para suas equipes, a gente consegue colocar numa mão. São eles, na minha opinião, Grêmio, né, que já está praticamente classificado para as finais do Campeonato Gaúcho, o Inter também praticamente classificado para as finais do Campeonato Gaúcho, porém, depois da derrota, né, para o Grêmio no Grenal, lá a torcida ficou revoltada, tal, mas está longe de ser um cenário de catástrofe, né? Pode ser que o Inter não entre para disputar campeonato esse ano, mas está muito longe de fazer uma participação ruim no Campeonato Brasileiro, né? Outra equipe também que vem muito bem, que vem tranquila, o Galo, né, o Atlético Mineiro, que apesar de ter perdido o primeiro jogo da semifinal para o Atlético, tem tudo para reverter o placar agora, e a tendência é que reverta o placar, e firmou presença na fase de grupos da Libertadores, vencendo o Milionários, que vai, inclusive, para o sorteio, né, da Sul-Americana, e está, inclusive, no caminho do Botafogo, pode estar no caminho do Botafogo, pode ser sorteado para cair no grupo do Botafogo, né? Então vamos ficar ligados nisso aí. Milionários, que acabou de enfrentar o Galo. América Mineiro, que praticamente garantiu sua vaga na
na final do Campeonato Mineiro ao vencer por 2-0 o Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia, o América Mineiro vai jogar agora no Independência, né? E o Cruzeiro, que não consegue vencer ninguém na Independência, nem mandando seus jogos na Independência, tem que fazer um placar com uma diferença de 3 gols, né? Esse Cruzeiro aí que a gente está vendo, super em crise, com o Ronaldo sendo xingado pela torcida, o clube realmente fazendo contratações assim, dentro daquilo que eles podem fazer, mas são contratações que, sinceramente, na minha opinião, colocam o Cruzeiro na parte de baixo da tabela, brigando ali realmente contra o Z4. E o Palmeiras, obviamente, né, que o Palmeiras não tem nada o que reclamar, é o único dos grandes de São Paulo garantido nas finais, né, vai provavelmente disputar a final do campeonato, né, vai disputar semifinais com outros 3 clubes do interior, né, de investimento muito menor, e as chances do Palmeiras de ser campeão paulista são muito grandes, sem contar que o Palmeiras aí está com uma receita gigantesca com venda de jogadores aí, só a venda do Endrick, por exemplo, já garante para o clube uma capacidade aí de caixa absurda de fazer qualquer contratação que eles quiserem. Inclusive, estão falando aí na contratação do Arthur do Bragantino por uma grana violenta, uma grana altíssima. Então, na minha opinião, só esses clubes, né? O que eu falei aqui? Grêmio, Inter, Galo, América, Mineiro, Palmeiras. Cabe numa mão os clubes hoje da Série A do Campeonato Brasileiro que não estão oscilando para baixo. Todos os outros estão. O Corinthians está em crise, com torcida indo cobrar o time lá dentro do CT Joaquim Grava. Santos, por exemplo, nem se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista, para as quartas de final do Campeonato Paulista, e um time totalmente duvidoso também, com jogadores de qualidade muito duvidosa. Outra equipe que, na minha opinião, vai brigar lá embaixo na tabela. Bahia vivendo um momento terrível de muita instabilidade lá também, técnico muito questionado, Grupo City também sendo já, né, muito questionado, e outros clubes como Curitiba também eliminado do Campeonato Paranaense e passando assim na Bacia das Almas no seu jogo da Copa do Brasil, passou para a próxima fase, mas não caiu, por exemplo, no pote 1, então vai com certeza pegar um adversário muito mais forte agora na próxima fase. Então, assim, não tem vida fácil para ninguém, tá todo mundo, de certa forma, com problemas fora de campo, dentro de campo. O Botafogo não é diferente, né? Mas o que interessa aqui para a gente, né, é Botafogo, isso aqui é a Rádio Botafogo, e a nossa preocupação é o Botafogo. E a gente vai enfrentar a Portuguesa, que nos venceu há mais ou menos 2 fins de semana atrás, né, por um placar de 1-0, que nos tirou, na verdade, das semifinais. Na minha opinião, o Botafogo já estava fora. Mesmo que o Botafogo tivesse empatado aquele jogo, Volta Redonda não teria perdido, ou não teria sequer empatado, né, com Boa Vista. Então, acho que o Volta Redonda, de qualquer maneira, já estaria garantido nas semifinais, mas isso é outra história. A realidade é que o Botafogo entra em campo amanhã para enfrentar a Portuguesa, mas eu acho que o clima, né, que o Botafogo chega para enfrentar a Portuguesa no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio é diferente daquele clima que a gente estava naquele dia. Por quê? Né? Porque, aparentemente, o clima nos bastidores do Botafogo também vem se arrefecendo, vem se tranquilizando. Eles deram, na verdade, um tempo, né, na tal da crise do Botafogo, na crise extracampo. De novo, né, essa crise ela tem data de validade, ela vale pelo tempo que o acordo com os credores do RCE durar, né, e até o momento também que o Botafogo não tiver outras notícias negativas com relação a investimento, aporte de John Textor e divulgação do balanço. Tem muita coisa aí que vai chegar, e quando chegar, galera, vai chegar de uma vez só. Eu espero que o Botafogo já esteja mais ou menos consolidado no Campeonato Brasileiro, porque a coisa realmente não vai ser tranquila, não vai ser fácil, vai ser um ano de muita oscilação. Mas, enfim, Botafogo e Portuguesa amanhã, Portuguesa e Botafogo lá na ilha. Eu estou tentando comprar meu ingresso até agora pelo Ticket Hub, não consigo. Já tentei trocar minha senha, não consigo. Aquela barafunda, aquela várzea que a gente já conhece, que é o Campeonato Carioca, né? Você não consegue comprar ingresso, e quando consegue comprar ingresso, não tem nem garantia de que o jogo vá acontecer no horário que ele está marcado, porque pode dar na cabeça aí da Ferdi mudar o horário do jogo, assim, de forma bem aleatória. Já mudaram 500 vezes, já mudaram faltando 2 dias, 1 dia, total desrespeito, não estão nem aí para o torcedor. A preocupação deles não é o torcedor, a preocupação da Ferdi é conseguir fazer o caixa que ela precisa fazer para o restinho do ano, porque assim é disso que a Ferdi vive. Mas enfim,
Qual é o time que o Botafogo vai levar a campo amanhã para enfrentar a Portuguesa? Na minha opinião, o Botafogo não deve ter alterações com relação ao jogo do Brasiliense, né, do meio de semana, para enfrentar a Portuguesa agora no sábado. Acho que o Luiz Castro provavelmente deve repetir a equipe dele, que ele entrou em campo. Isso significa que ele deve entrar de novo com o Piazon, e a justificativa que ele teria, nesse caso aí, para entrar com o Piazon, na minha opinião, né, nenhuma justificativa é válida. Tem gente que defende a ideia de que o Piazon ajudou muito na marcação, isso acabou liberando muito mais o Eduardo para o jogo. Há dúvidas com relação a isso, há controvérsias com relação a isso. Acho que o Piazon, eu confesso a vocês que eu só assisti o jogo dos 15 minutos do segundo tempo em diante, porque eu estava trabalhando, então nem consegui assistir o jogo todo, mas o pouco que eu vi, aquele mesmo Piazon de sempre, jogador muito dedicado, jogador que se entrega, mas infelizmente um jogador que tecnicamente, né, fica muito abaixo dos demais. Eu gostaria de ver, de repente, o Luiz Castro, sei lá, né, sendo mais arrojado. Achei a entrada do Sauer muito positiva, né, pelo pouco tempo que ele jogou entre 10, 15 minutos, o pouquinho que ele jogou, eu gostei bastante da movimentação dele, do dinamismo. A gente tem que acreditar, gente, que o Sauer, né, vai conseguir dar a volta por cima. A gente tem que acreditar que esse jogador pode nos dar alguma coisa, porque o Botafogo já pagou, o Botafogo já fez investimento no Sauer, ele já é jogador do Botafogo, e é um jogador caro, né, para a gente ficar aí deixando, né, escanteado. É um jogador que ele precisa mostrar ao que veio. Notícias positivas do jogo contra o Brasiliense, a atuação do Eduardo, que, né, eu nem esperava que fosse jogar o tempo que jogou, e o Eduardo simplesmente, né, pelo que eu vi, né, nos melhores momentos depois, dá um novo dinamismo, né? O Botafogo é um outro time, o meio de campo do Botafogo é um outro meio de campo com o Eduardo. O pouco que eu vi também do Di Plácido já é suficiente para dizer que o Di Plácido dificilmente, pelo menos nesse momento, vai ser barrado para a entrada do Rafael. Daniel Borges, então, nem se fala. O Di Plácido pode não ter feito uma partida brilhante, mas ninguém está esperando que ele faça realmente uma partida brilhante, até porque nosso amigo Bruno Garcês, lá do Sudaca, esteve aqui no canal e falando, é um lateral regular, que ele te entrega muita regularidade. E o que eu vi em campo, né? Eu não vi o primeiro tempo, muita gente reclamou que ele deu muito espaço. Isso é normal, na minha opinião, pelo desentrosamento dele com a zaga, com ele, Adrielson. Eu vi nos melhores momentos, jogadores entrando justamente no corredor, né, no espaço entre o Di Plácido e o Adrielson. Não acho que seja somente culpa do Di Plácido, né? Mas são ajustes finos que vão sendo feitos. A marcação do Botafogo precisa ser uma marcação mais pressão, uma marcação mais alta. Pelo menos até a parte do jogo que eu vi, não foi isso que eu constatei. Eu vi o Botafogo subir na marcação em alguns momentos, mas a recuperação de bola se deu na maioria do tempo no meio de campo, né? Eu gostaria de ver o Botafogo subir na marcação um pouco mais, e para isso vai precisar de jogadores, né, com mais energia. E aí tem o caso do Carlos Alberto, tem o caso do Luiz Henrique, o Vitor Sá, que deve ser relacionado para o jogo também. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo ainda, a gente não tinha relação dos jogadores, né, para que vão para o jogo amanhã. Mas, assim, o Botafogo até que tem algumas opções para o jogo de amanhã, não precisaria, teoricamente, entrar com o Piazon, mas eu não acredito que o Luiz Castro faça qualquer alteração. Gostaria muito de ver o Raí, como eu falei outro dia, né, num outro programa, eu falei lá no Glorioso Connection, do meu querido amigo Antônio Bento. Quem não assistiu o programa lá depois, eu e Falcão estivemos lá, foi um bate-papo muito bacana, na última terça-feira. E eu gostaria muito de ver o Raí, eu gostaria muito de ver, de repente a gente não vai poder contar com Tiquinho e Marçal, que vão ser julgados, né? Eles vão jogar amanhã, né, por conta do efeito suspensivo que o Botafogo conseguiu, mas nada garante que eles consigam jogar pelo restante do Campeonato Carioca, porque eles vão ser julgados novamente, o efeito suspensivo vai ser revisto, pode ser que eles realmente acabem sendo suspensos até o final do Campeonato Carioca. Matheus Nascimento, a gente já sabe o que ele pode entregar, mas e o Janderson? Né? Então, eu acho que seria um bom momento, de repente, também, para a gente ver o Janderson, para testar o Janderson, e quem sabe também testar um sistema onde você tenha dois atacantes de velocidade e um meio de campo mais robusto, um meio de campo com mais jogadores, né? Um sistema de jogo mais parecido com esse que o Palmeiras joga. Para vocês saberem, o Palmeiras joga com Dudu e Rony,
adiantados, joga sem centroavante, né? Como o Botafogo só tem um centroavante de ofício hoje, na minha opinião, o Matheus Nascimento não é. Seria uma boa oportunidade para a gente ver o Botafogo tentando um sistema diferente, né? Com dois atacantes de mais velocidade. Aí pode ser o Vitor Sá com o Luiz Henrique, pode ser o Luiz Henrique com o Carlos Alberto, sei lá, alguma coisa diferente precisa ser tentada, né? Para a gente ver um Botafogo tendo variações, um Botafogo com mais repertório, para a gente fazer essa preparação aí, que na verdade a Taça Rio vai ser isso, uma preparação pré-campeonato brasileiro. Muitas equipes, por exemplo, que já foram eliminadas dos estaduais, não vão ter nem isso para poder jogar. O Botafogo pelo menos tem a Taça Rio. Não estou achando isso bom, não estou achando bom o fato do Botafogo disputar a Taça Rio antes que alguém me interprete mal. Mas pelo menos o Botafogo, né, tem esses jogos aí que podem servir como, sei lá, preparação para o Campeonato Brasileiro e que ninguém se machuque, que ninguém, por exemplo, seja suspenso e por aí vai. Beleza? Eu quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários do vídeo. Eu volto a qualquer momento e se inscreva na Rádio Botafogo, deixa seu like, considere tornar-se membro do canal e eu volto a qualquer momento com mais informações e amanhã tem Arquibancada RB depois do jogo, beleza? Um abraço, tchau!